criando pontes, né? Nós vamos representando pessoas, lá representando pessoas, e nós vamos cada dia mais aprendendo um com os outros. E aí, como é que foi esses últimos dias, essa semana, Evangelista Carlos? Como é que está essa vida? Como é que está o ministério, a família? Conta para nós aí. Essa semana, o pastor Júlio tem sido bem corrido para nós. A gente já vem de alguns dias ministrando. Eu estava agora essa semana até fora de casa. Eu saí na quinta-feira. Só passei a pegar minha esposa hoje e viemos direto para a cidade aqui de Campo Litoral. Mas estamos felizes com o Senhor. A gente vivenciou hoje um grande livramento também, né? Que quem está na estrada sabe como é, né? Eu já estou desde terça-feira ministrando. Confesso que estou fadigado como homem, cansado como homem, mas no Espírito eu estou renovado aqui nessa noite, porque Deus, ele trabalha dessa maneira, né? O apóstolo Paulo diz que quando a gente pensa que a gente está fraco, é quando a gente está forte. E o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, eu como homem natural, eu confesso para vocês que eu estou com sono, estou cansado, só que ao mesmo tempo meu espírito está rejuvenescido, estou revigorado na presença de Deus. Glória a Deus. Cheio de Jesus aí para compartilhar esse momento especial com os irmãos, crescer, né, nessa noite que Deus proporcionou, essa madrugada de crescimento. Nós estamos aqui para glorificar Deus. Essa semana a gente pregou, já como eu já mencionei aqui, desde terça-feira, hoje é sábado, e a gente tem vivido grandes experiências espirituais. Deus tem curado, tem salvado, tem falado, e eu fico feliz com Jesus. Por quê? Porque, como eu já falei na outra vez que eu estive participando aqui, eu me lembro quando tudo isso era só promessa, quando tudo isso era só profecia. E foi uma coisa que eu mencionei hoje quando eu ministrava na campanha de missões, que a gente só consegue ver ou vivenciar o que Deus nos promete quando a gente permanece acreditando, crendo. Então hoje, pelo um fruto de perseverança, a gente está vivendo aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus nos falou. E eu estou muito feliz com Jesus de estar aqui mais uma vez com vocês aí, para a glória de Deus. Amém. Que bênção, irmãos. E é isso mesmo. O Evangelista Carlos, a gente sempre consegue contato antes, se conseguimos, entre uma agenda ou outra, que ele vem aqui para o litoral, né? Para você que sabe que está assistindo, não sabe, nós somos aqui do Litoral Gaúcho, né? Hoje ele está especificamente aqui em Quintão e participando do podcast Café Missionário. Amanhã já vai estar em Tramandaí, né? Então ele está hoje aqui no litoral. E quando ele tem uma agenda aqui, a gente tenta sempre conciliar para trazer ele aqui no podcast Café Missionário. Ele vem aqui participar conosco, liberar palavras proféticas para a tua vida, palavras de salvação, né? Compartilhar suas experiências, né? Compartilhar suas testemunhas. Eles estavam falando hoje ali na igreja, quando a sua esposa, a Carol, louvou, vocês tiveram um grande livramento mesmo. Eu acredito, pastor, que ela comentou aí no culto, ela comentou comigo também. Eu vim ontem, eu não dormi ontem à noite. Sim. Eu vim viajando e hoje eu cheguei sem dormir em casa, peguei ela e quando nós viemos para a estrada para vir para cá, ela assumiu o volante, eu fui descansar. Sim. E eu vi ali a hora que teve o balanço do carro e ela falando para o irmão dela, eu não vivenciei, não vi a situação, mas quando ela testemunhou ali, eu pude ver a mão de Deus, que ela até comentou dizendo que um carro acabou se perdendo, estava vindo em nossa direção e ela clamou a Jesus, né? E Jesus, como se fosse de mão forte, né, nos livrou daquele acidente, daquele incidente que poderia ter acontecido. E ela falou que percebeu que era a mão de Deus, né? O próprio Deus cuidando da vida de vocês, né? Porque uma coisa, eu volto a falar como foi ministrado hoje, quando a gente persevera naquilo que Deus nos promete, naquilo que Deus fala, ele se responsabiliza. Isso eu tenho a maior plena convicção de todos que têm uma chamada, têm um ministério. Anote isso, grave isso no seu coração e não tire. Se Deus lhe chamou, ele se responsabiliza pela chamada. Se Deus te chamou, ele vai se comprometer com aquilo que ele te chamou. Então, amém. Se você tiver compromisso com ele, vai dar tudo certo. E fica aqui mais uma palavra profética, né? Uma palavra de incentivo também para essas pessoas que estão, quem sabe, passando por algum tipo de provação, né? Às vezes é um livramento de acidente, é uma provação de enfermidade, né? Evangelista Carlos. Então, o que acontece? Essa pessoa não entende que é o processo, faz parte do processo, faz né? Parte. Como a própria Bíblia diz, né? Que terão dias bons, terão dias ruins, né? Mas o próprio Deus, ele é o mesmo Deus, né?
que é o Deus do dia bom ou do dia ruim. É o Deus da fatura, é o Deus, né, da escassez também, né? Então nós precisamos entender isso, né? E aqui entra um quesito muito difícil de se lidar ministerialmente falando. Quando acontecem as diversidades ministeriais, os questionamentos, os porém de Deus, né? Os porém de Deus. Porque Deus, ele faz a promessa e a gente crê na promessa e a gente caminha na promessa, só que o caminho da promessa nem sempre é como a gente imagina. Sim. Nem sempre é aquilo que a gente espera. A gente sabe que a chegada é sucesso, mas a trilha até chegar lá tem muita coisa para acontecer e quem sabe alguém vai estar assistindo isso hoje e está passando por essa dificuldade ministerial. Porque, como eu sempre falo, uma vez eu até compartilhei isso aqui com os irmãos na outra oportunidade que eu tive aqui, que eu questionava Deus e os profetas tão errado. Todo lugar que eu vou estão perseguindo, diz que é coisa grande. É obra grande, Senhor. É obra então grande. olhando para dentro de ti, isso, e imaginando para mim. E o profeta vinha, eu ia para outro culto, outra igreja. Deus manda te dizer, é coisa grande que eu tenho contigo, vou te levantar, vou fazer. E eu olhava para a minha realidade e não condizia com o que Deus estava falando. A tua realidade estava muito distante, né? Isso, e aí eu falava, Deus, os profetas estão errados. Estão errando o endereço ou tem alguma coisa errada nessa promessa, porque eu olho para a minha realidade e só coisa pequena. E foi quando Deus bradou no meu coração, né, que é a fidelidade no pouco, que é que nos leva no muito de Deus. Ninguém vai chegar no muito de Deus enquanto não conseguir ser. Não tem começo, né, meu irmão? Nunca. Qualquer pessoa que tem um ministério bem sucedido, hoje eu converso por misericórdia com alguns homens e mulheres de Deus que estão abençoados em Cristo. Sim. E se tu vai sentar conversar, nossa, se tu tivesse que passar porque todos eles passaram, tu não ia querer estar onde eles estiveram. Exatamente. Entende? Então, é necessário a gente permanecer fiel, principalmente no pouco, na escassez, na luta, na prova, no deserto, no vale, para que a gente possa alcançar o muito de Deus. E tem uma frase que dizem muito, e que é uma verdade, né? Que as pessoas querem ter aquilo que às vezes a gente tem, mas não querem passar o processo que a gente passou. O pastor Felipe comentou aqui, é um longo processo. Isso, é um longo processo. Pastor Felipe da Missão Mosmora, Deus abençoe, Pastor Felipe, paz de Cristo, para o senhor, para a sua esposa, a missionária Juliana, para a sua família, em nome de Jesus. Continue conosco, Pastor Felipe, Deus abençoe. Pastor Felipe está sempre conosco aí, é daqui do Quintão também. Glória a Deus, Deus abençoe. E realmente é isso, né? Quando tu conhece a caminhada da pessoa, o que a pessoa passou para chegar até ali, dá vontade de desistir, de querer ter aquilo que a pessoa tem. Por isso que para cada pessoa Deus entregou